Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dan de Souza e no assunto de hoje a gente vai falar sobre um gênero que todo mundo ama, mas alguns têm preconceito, principalmente a academia. O gênero terror, mas a nova identidade que as séries vêm trazendo para esse gênero. E para conversar comigo hoje temos convidados. Pode entrar, Giovanni Malcher, pode falar aí. Oi, pessoal, sou Giovanni, eu sou do podcast Bom Dia Anjas, @Giovanni Malcher no Instagram e Giovanni Malcher, acho que é isso, no Twitter. Quem quiser me segue lá. Muito bem, seja bem-vindo. Também está de volta aqui, Tadeu Ramos. Meu amigo Tadeu Ramos, entra aí. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui de volta, olha só. Falei que gostei, vou fazer residência aqui. Eu sou do perfil Canal Tadeu Ramos, então quem quiser me seguir é @canal Tadeu Ramos. E no Twitter é @Tadeu_Ramos. Me segue lá pra gente trocar umas ideias. Muito que bem. Agora me responde uma pergunta, Tadeu e Giovanni. Vocês gostam do gênero terror? Eu amo. Olha, eu não sou muito fã, mas eu assisto alguns filmes de vez em quando. Eu Olha, tenho um muito que pouco bem. de medo. Olha, muito que bem, né? O assunto, a pauta de hoje é justamente as séries que elas estão tomando conta desse gênero total, que a gente tem exemplos como Bates Motel, American Horror Story, Slasher, assim como eles vão pegando outros gêneros, incluindo, então a gente vai dar uma analisada bem bacana, porque além de ser um gênero que está crescendo, é do gosto popular, a gente tem que lembrar que ele também sofre alguns preconceitos da academia, do Oscar, todos esses detalhes, né? Tem alguma coisa a dizer sobre isso, Giovanni? Olha, não é de hoje, né, que a gente vê isso acontecer. Tem outras premiações aí que são um pouquinho mais abertas, como o Globo de Ouro, o Emmy, o BAFTA, mas a academia ainda é uma barreira aí para ser quebrada, né? Você acha também, Tadeu, esse preconceito ainda existe? Eu creio que exista sim. Eu fiquei meio que chocado, porque eu fui preparar um pouquinho, fazer uma pesquisa para o podcast e descobri mesmo que o Oscar, mesmo assim, ele renega o gênero terror, né? É meio que não existe. E uma outra coisa também, que mais pra frente a gente pode tocar no assunto também, é que esse gênero aqui, pelo menos no Brasil, não é tão explorado, né? Esse gênero do terror. A gente tem um ícone, né, que infelizmente não tá mais entre nós, que é o Zé do Caixão, mas fora isso você não tem, né, esse gênero. Talvez, não sei, a gente pode debater mais pra frente, Sim, mas sim. eu acho que tem um preconceito ainda. Com Sim, sim. certeza. Tem um preconceito, inclusive a gente teve um filme de terror que a gente vai falar lá na frente, brasileiro, mas ele foi pouco divulgado aqui. Eu fui descobrir porque eu vi, por acaso, uma review de um desses blogs que fazem reviews de filmes de terror e tinha a Leandra Leal como a protagonista. Eu falei, opa, como assim? O cinema simplesmente colocou uma semana e tirou na outra. Então a gente precisa Sim. começar a rever toda essa questão. Eu falar de cinema nacional também no gênero de terror. Tem um filme que também foi muito pouco divulgado, que é com o Antônio Fagundes e com a Sandy, chama Quando Eu Era Vivo, Exato. Olha que é bem só. interessante. Interessante E saber. ele até elogiou ela naquela parte do documentário que fez Sandy Júnior a história. Passa um trechinho disso, ele elogiou bastante a atuação da Sandy. Olha, muito que bem, já vou procurar Sandy Júnior. Sandy Júnior não. Acho que... É só a Sandy dessa vez. Sandy Fagundes, a nova dupla. Olha, muito que bem, Sandy ultrapassando barreiras novamente, né? Mas, gente, a gente não pode deixar de falar desse gênero, da questão das séries, sem a gente contextualizar a questão da origem, a linha do tempo do filme de terror, não, do gênero terror, na é verdade. Então, nós, Tadeu, Giovanni e eu, fizemos nosso deverzinho de casa para justamente poder trazer isso aqui e facilitar a compreensão. Lógico que é um resumo, mas a gente precisa entender, até porque essa questão do terror é uma prática já antiga da humanidade, tipo contar histórias de terror. Lembra daqueles desenhos rupestres que falavam sobre as caças dos animais e tudo, que os homens primitivos faziam? Isso aí faz parte do contar a história de terror. Além também das narrativas daqueles deuses que a gente tinha, sobre os Zeus, com a ira com os humanos, e todas aquelas temáticas. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Porque a gente sempre gostou de ter aquela mesma sensação de sentir um medo. Mas a gente não pode esquecer que esses antepassados do terror vêm de um tempinho aí do povo grego, né, Tadeu? Isso é verdade.
Os gregos já narravam contos sobre vampiros e pessoas que retornavam dos mortos, uma coisa assim bem mística. Tem também na Odisseia do Homero, que narra a luta do Ulisses contra as bruxas, né? E, inclusive, gente, na Bíblia também tem uns trechos de terror. Vocês acreditam nisso? Tem conversas com bruxas e feiticeiras, tem invocação de espíritos, tem monstros e bestas mitológicas. Mas vale lembrar também que não era só história de terror de fato, mas eram figuras que se inspiravam nos imaginários populares. Logo daí que veio a origem. Inclusive, tem também uma historinha ali no século XVIII, né, Giovanni? Sim, em 1764 foi escrito O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Ele foi o primeiro romance gótico com visões fantasmagóricas, acontecimentos inexplicáveis, sendo que serviria de inspiração para o Edgar Allan Poe e o Bram Stoker, que escreveu Drácula. E dando essa sequência do século XVIII, a gente vem para o século XIX, que foi aí que tivemos clássicos de ambientações, como Castelos Assombrados, Casarões Antigos, Esqueletos, Calabouços. E logo no início a gente já tem um clássico, a nossa primeira obra de ficção científica, que eu fiquei surpreso, que eu não sabia que Frankenstein era considerado como uma ficção científica. Nossa primeira ficção científica do gênero terror, praticamente. Que ele foi escrito pela Mary Shelley. Além disso, a gente também tem um outro clássico do século XIX, que é o Drácula, de Bram Stoker, como destaque também nesse século. Mas a gente tem uma figura muito importante e significativa do gênero terror, que é o Edgar Allan Poe, né, Tadeu? É verdade, Edgar Allan Poe é um ícone. Inclusive, se me permite aqui fazer o pequeno merchan, eu fiz uma série de reviews dos contos dele lá no meu canal do YouTube. Então, se alguém quiser dar uma pesquisadinha lá, é só jogar canal Tadeu Ramos que vocês vão encontrar. Inclusive, o review do Gato Preto, que é o mais famoso, assim, um dos mais famosos dele, é a review com mais visualizações, assim. Então, o pessoal gosta bastante. E ele é uma figura que merece destaque nessa evolução do terror, porque afinal foram 17 anos, olha só, 17 anos de produção literária. E vale destacar algumas aqui, que tem a queda da casa de Usher, que inclusive tem um remake LGBT. Vocês sabiam disso? Não sabia. Fizeram um Não. remake LGBT, exato. Tem um remake, é o mesmo título, a queda da casa de Usher. Depois vocês procurem aí também. Tem também os fatos, no caso do senhor Valdemar, que foi uma inspiração na ciência. Isso é muito interessante esse caso. O Gato Preto, que é um terror sombrio. E a Máscara da Morte de Rubrai, que vem ali uns toques assim meio sobrenaturais. E ele também influenciou várias gerações. E tem também essa pitada no século XX, não é, Dandy? Justamente porque o século XX foi o que abriu portas de vez para o terror, ou seja, não tinha mais limites para o terror, chegou o momento dele se consagrar, principalmente porque a gente tinha várias revistas que tinham essas histórias de escritores emergentes, como o H.P. Lovecraft, que no inglês pode dizer H.P. Lovecraft, né? Enfim, né? Você que escolhe como quer pronunciar, que ele tinha o seu horror cósmico na revista Weird Tales. Vale lembrar também que essas revistas, elas influenciaram bastante escritores, autores muito consagrados, como o Stephen King, que escreveu O Iluminado, Carrie, It a Coisa, que inclusive também viraram filme. E também temos o William Peter Blatt, com a publicação do Exorcista, que também virou um filme. Mas também eu não poderia deixar de mencionar, porque esse é um clássico para mim que merece ser colocado aqui nesse podcast, que é o livro Psicose, de Robert Bloch, que justamente inspirou Alfred Hitchcock a fazer o filme com o mesmo nome, que virou um clássico. Mas, saindo um pouco do universo literário, né, Tadeu, a gente já começa a adentrar a linha do tempo do terror no cinema, né? É verdade. Agora a gente vai pro escurinho do cinema, que já dá aquele clima assim de terror, né? E aí os primeiros sustos começaram lá em 1896 com o francês Georges Méliès, com o filme Castelo do Demônio. E aí também tem outras referências na história do cinema, como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1919, e Nosferatu, de 1922, do W. Murnau. Esse filme, inclusive, ele é tão clássico e icônico que já teve uma apresentação dele na Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo, com uma orquestra ao vivo, tocando, fazendo a sonoplastia. Foi fantástico.
Mas foi a partir da década de 30 que os filmes de terror começaram a passar a ser produzidos, assim, tomando por base histórias de lendas europeias, como, por exemplo, vampiros, cientistas loucos e aristocratas insanos, tendo como destaque aqui nessa lista o Drácula e o Frankenstein. Mas o Giovanni tem um pouquinho mais de história pra gente, né, Giovanni? É isso aí. Os estúdios da Universal, eles se tornaram célebres pela produção de dezenas de filmes como Múmias, Homens Invisíveis, Lobisomens. E para quem leu o It a Coisa, do Stephen King, e viu o filme, afirma que o Pennywise ele se transformava em lobisomem. Mas como a Universal tem o direito autoral, a Warner precisou fazer algumas adaptações para que esse filme pudesse ir para o cinema de uma forma mais palatável. Inclusive, só um adendo a essa questão do It, eu percebi justamente essa diferença. Eu falei, nossa, como que no livro é mencionado realmente o lobisomem e não aparece? Aí depois eu fui descobrir dessa questão dos direitos autorais, né? Mas a gente precisa também, voltando à nossa conversa, dando um salto no tempo, na década de 70, tivemos filmes independentes que foram bastante significativos para o gênero terror, como o Massacre da Serra Elétrica, de 74, do diretor Top Hooper, Halloween, que é um clássico que não tem como ninguém ter assistido Halloween de 1978, de John Carpenter, que também é um mestre do horror no cinema. E sem contar que ambos influenciaram vários filmes com mistérios impiedosos. Lembrando que também na década de 70 a gente teve filmes de possessão, como o clássico Exorcista, de 1973, A Profecia, Medo, de 1976, o medo é meu, tá? E o Terror de Amityville, de 1979, que aqui eu vou trazer uma curiosidade que eu fiquei besta, porque eu cresci acreditando que o nome desse filme era Casa Mal Assombrada, porque era assim que o SBT apresentava. Aí quando eu fui descobrir, era Amityville. Essa saga continua na década de 80, né, Tadeu? Com certeza, só que agora na década de 80 teve uma seção dos slashers, que eram uns filmes assim de baixo orçamento, geralmente, e a onda, o frisson ali, era um maníaco correndo sempre atrás dos jovens, na realidade das jovens seminuas, né? Principalmente, que tem a referência aqui de Sexta-feira 13, com Jason Voorhees, e A Hora do Pesadelo com Fred Krueger, que inclusive é um dos meus pesadelos de infância até hoje, esse filme. Se me Eu amo. permite um adendo aqui. E já nos anos 90, os filmes começaram a ser mais do mesmo. Mas aqui a gente vai dar uns destaques, por exemplo, para Pânico, de 96. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, de 97. A Lenda Urbana, de 98. E A Bruxa de Blair. Pois é, essa Bruxa de Blair, inclusive, ele foi uma jogada de marketing bem pensada. Ele trouxe, assim, mundialmente, o primeiro found footage, né, que é a câmera na mão, que tinha aquela sensação de que você estava vivendo tudo aquilo percorrendo junto com os personagens principais, mas a gente tem filmes anteriores, mas isso aí a gente fala no outro podcast, porque o histórico dela é bem longo. Quando a gente vai ver, parece que é desde 1980 esse found footage, né? Mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, é um gênero amado por todos não, né? Pela maioria, mas a academia tem um certo preconceito com filme de terror, que, assim, até o momento que tem registrado, e o Giovanni vai falar um pouquinho sobre esses detalhes, é que O Exorcista foi um dos primeiros filmes a serem indicados como o melhor filme, porque os demais nunca eram indicados, ou então ou era indicado como melhor atriz, atriz coadjuvante, ou trilha sonora, tudo porque eles achavam que era um gênero que apenas de diversão fugia dos protocolos da academia e que era escapista e repetitiva demais. Mas não adianta nada, né, a academia, porque nós somos a resistência, né? A cultura pop ama o gênero terror e cultua isso, tanto que se não fosse por isso as séries não fariam sucesso nos filmes de terror. Mas o Giovanni tem algo para falar sobre isso, né, Giovanni? Além do Oscar, né, como eu falei no começo, a gente tem o Globo de Ouro, o BAFTA aí, que são grandes premiações que elas aceitam o gênero terror com um pouquinho mais de carinho, vamos dizer assim. E no Globo de Ouro, o Exorcista também foi um grande destaque. A atriz Ellen Burstyn, que faz a mãe da Regan, ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz. O Max von Sydow, que faz o padre, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E a atriz revelação, a Linda Blair. Muito E bom. depois a gente foi ter lá na frente, depois a gente foi ter outros filmes de terror também.
aparecendo nessas premiações. A gente teve aí a Nicole Kidman ganhando o Globo de Ouro de melhor atriz por Os Outros, e foi indicada também melhor atriz no BAFTA. É interessante a gente trazer realmente isso, porque eu estava conversando antes da gente começar o podcast com o Giovanni, que eu tinha um certo preconceito com o termo terror na questão da definição. Por exemplo, Na Companhia do Medo, com o filme da Halle Berry, eu considerava ele mais como suspense, mas se for puxar o contexto geral, ele é considerado um terror, porque ele causa desconforto, ele tem a ver com essa ambientação, envolve com o sobrenatural. E a gente tem os subgêneros do terror, né? Que a gente deu uma dividida aqui para entender a categoria, porque elas vão ser muito importantes quando a gente for mencionar as séries em si. Que a gente tem o body horror, que são violações gráficas, perturbadoras do corpo humano, né? Ou seja, com aquela pele, a pessoa cortando, enfim. Quem tem estômago que lute, né? O slasher, que é muito conhecido, inclusive temos uma série que tem esse próprio nome, Slasher, que inclusive eu vou mencionar um pouco o detalhe dela, que também é chamada de splatter, que é o gore, que tem a tortura, estilo Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, dor e violência. Temos o terror psicológico, que pode entrar aí também nesse, que algumas pessoas têm dúvida, é o Hereditário, que entra nesse terror psicológico. Sim. Além também do Cisne Negro, que eu pensava que ele não era um terror psicológico, para mim ele era um suspense psicológico, mas ele envolve também, porque ele entra nessa categoria de horror. Temos o Trash, quem não lembra do Cine Trash, né? Aqueles seres Sim. bizarros, aqueles filmes da Band. O Found Footage, que é o Câmera na Mão, que temos a Bruxa de Blair, temos outros filmes aí, que olha assim, depois de Bruxa de Blair, não é todo filme que consegue fazer um Found Footage com categoria, não. Tentaram, inclusive temos um filme brasileiro que tentou fazer. Em termos de experiência, ele me agradou, mas ele ficou faltando algo mais. Ainda não se compara com a Bruxa de Blair. E temos o... Posso só fazer uma... desculpa. Não, sem Eu problema. queria fazer um adendo sobre o Found Footage, que, para quem não sabe, né, que é essa gravação em primeira pessoa, esse tipo de filme inspirou muitos jogos de videogame de terror. Muitos. O Resident Evil, inclusive, que depois virou filme. Inclusive, tem um jogo, né, que parece que Terror à Luz do Dia, alguma coisa assim, que o pessoal fala, inclusive, que morre de medo quando tem que pegar a etapa que passa pelo Michael Myers, que ele diz que é o mais aterrorizante, eles têm que entrar numa casa abandonada e pega a lanterna e tudo, e eu vi alguns vídeos no YouTube que trata disso, né? E para finalizar esse gênero, a gente tem o thriller, que também é considerado como suspense, que ele pode envolver todos esses elementos aí, mas apenas causar esse desconforto. Mas, passando dessa categoria aí, que agora a gente já entendeu a linha do tempo do gênero terror, já vimos o terror no cinema, já identificamos os seus subgêneros, agora vamos ao nosso prato principal, que é a inclusão desses estilos nas séries de terror. Quem é fã de Psicose, como eu, se admirou bastante quando assistiu Bates Motel. Eu posso dizer com toda certeza, porque assim, logo que eu assisti Psicose, foi em 2013, foi a primeira vez que eu assisti o filme, que eu tive a oportunidade de assistir o filme. Aí eu vi as sequências desse filme. Lógico que eles fugiram totalmente dessa temática principal, sendo que o 2 me surpreendeu, o Psicose 2, que ele fugiu totalmente a história, mas ele conseguiu ter um plot twist, ele conseguiu surpreender, além de trazer uma das atrizes principais, que era do primeiro filme, para essa sequência, né? Aí quando eu recebi a notícia que teríamos uma refilmagem, uma homenagem inspirada no livro e no filme, o Bates Motel, eu falei, nossa, eu tô preocupado, podem desviar totalmente essa história. Mas, por incrível que pareça, essa série me surpreendeu. Não sei também se foi por conta da produção, né? Que é a Vera Farmiga, a maravilhosa estrela Incrível. que resolveu abraçar essa causa. Ela disse, não, eu quero fazer esse projeto, quero fazer parte da produção e tudo, que ela conseguiu levar essa série de uma maneira em 5 temporadas. E que é interessante que eu já fiz no canal do YouTube essa divisão, falando de cada uma dessas obras, e um vídeo específico falando sobre o id, o ego e o superego, que eram as facetas do Norman Bates. E foi interessante como eles trabalharam cada uma dessas facetas em cada uma das temporadas, para quando chegasse a última,
fazer a referência direta do Psicose, né? Além disso, tu tem alguma coisa para falar, Tadeu? Chegou a assistir o Bates Motel ou Psicose? Assisti só o Psicose original, as outras sequências eu fingi que não existia, porque deixa pra lá. Mas me surpreendeu também, porque é engraçado quando a gente gosta, tipo, a gente assiste filmes, alguma coisa, um livro e tal, quando falam que vão adaptar para uma outra mídia, você fica com o coração na mão, fala, ai meu Deus, o que vão fazer com isso? E não foi diferente com o Bates Motel, sabe? Eu fiquei também apreensivo, mas conforme foi passando, eu falei, não, cara, a Verinha acertou, aqui tá indo, porque eu entendi isso como se fosse um pre-sequel, quando é antes do Uhum, filme, uhum. né? Então a gente vai entender Prequels, parece. prequels, né? É a Prequels. história antes do filme. Então você vai entender, como você já assistiu o filme, você vai entendendo, falar, isso aqui tá ligado lá naquela parte do filme. Então todo esse trabalho do ego, desse que você falou no seu vídeo lá, que é fantástico, maravilhoso, você vai entendendo na série, entendeu? Então não ficou aquela coisa, fugiu totalmente, não tem nada a ver com o filme, e também não é aquela coisa meio romantizada, meio feito para fãs. Não, é uma série que vai falar assim, olha, é assim, acontece isso, ele é desse jeito. Então foi fantástico, assim. Para mim, Bates Motel é referência. Bom, eu também com a série tenho as melhores impressões, porque como fã de Alfred Hitchcock, eu já tinha assistido praticamente todos os filmes, mas não tinha assistido a série, assisti por sua indicação. E acontece que é explicado mais ou menos como que vai se formando a questão dele de ser meio psicopata, né? Como que as coisas que vão acontecendo ao redor dele vão transformando ele naquela pessoa que ele é, que a gente vê no filme. Então eu acho isso muito interessante. É como você vai assistir, por exemplo, A Hora do Pesadelo, e aí você quer entender por que que o Fred Krueger é daquele jeito, e os filmes que vão acontecendo depois vão explicando a história dele e o que fez ele se tornar aquele maníaco, né? E o papel dessa série é exatamente esse, é trazer todo o histórico de vida desse personagem para que a gente entenda por que que ele virou um maníaco depois. Inclusive, que é aí que entra a questão da identidade que as séries deram para o terror, porque assim, a gente tinha essa dificuldade de se aprofundar com os personagens. Tanto que a gente teve no Bates Motel a inclusão do drama, do suspense e do horror em si, ou seja, a gente ficava com aquela experiência, meu Deus, o Norma vai matar mais uma pessoa. Mas ao mesmo tempo a gente entrava na cabeça do Norma, a gente ficava com pena do Norma. Quer dizer, uma coisa que a gente não tinha no filme, a gente tinha um medo enorme do Norman. Falei, nossa, ele tá matando, meu Deus, matou a Marion Crane, agora ele vai matar mais gente, matou o detetive. Já aqui não, a gente vai entrando nesse universo. E é aí que a gente começa a entender que o Bates Motel, ele não tinha o objetivo realmente de fazer um reboot, mas sim que a gente entendesse o universo, como o Tadeu e o Giovanni acabaram de falar, e ela foi contemporaneizada, né? Porque a gente via celulares usando computador, mas isso não ofuscou a história do Norman Bates em si, né? E é aí que fica interessante essa nova roupagem, que a gente percebe muito como algumas obras estão colocando certos elementos nesses terrores, que o drama foi muito forte na Maldição da Residência Hill. Não sei se vocês assistiram, mas assim, a primeira temporada eu assisti. Eu fiquei preocupado porque, assim, eu via muitos comentários na internet falando sobre a Residência Hill que deixava assustados e tudo que era cheio de easter egg. Mas quando eu fui ver, eles levaram por um caminho totalmente dramático, referente à família, a questão do amor entre os irmãos, e os momentos tristes que até a figura da mulher do pescoço quebrado, eu achei tão triste, gente, que quando eu via a história da mulher do pescoço quebrado, eu falei, gente, não acredito. Quando tu descobre quem é, assim, tu começa a ter a comoção com todos os personagens, que, assim, foi surreal. É engraçado como você acaba se afeiçoando aos personagens quando você vai descobrindo a história dele, né? Mesmo que ele seja um assassino. Isso aconteceu comigo com o Dexter. Quando eu assisti Dexter, a ideia, qual que é a ideia do Dexter? O Dexter ele é um serial killer que trabalha dentro da polícia para que ele possa descobrir outro serial killer para ele ir lá e assassinar o serial killer antes da polícia poder prendê-lo. Ele é meio que um justiceiro, mas ele tem uma motivação. E aí você vai entendendo a jornada do Dexter, sabendo por que ele virou essa pessoa, como que ele tudo que aconteceu na vida dele até ele chegar a ser essa pessoa e por que ele continua sendo essa pessoa. E aí ele mesmo ele sendo um criminoso, porque afinal de contas ele também é um criminoso,
você olha e fala, porra, eu gosto do Dexter. E aí você não entende por quê, mas na verdade é isso. A série ela é criada para que você entenda a jornada dele e você entenda a motivação. E aí nisso você se afeiçoa. É muito comum muita gente gostar de vilões e torcer para os vilões nos filmes, né? E nas séries. Totalmente, totalmente. Essa questão do vilão é uma coisa surreal, porque como a gente está acostumado a odiar ou ter medo do vilão, a gente se surpreende quando a gente cria uma afeição pelo vilão. A gente cria um vínculo. Tem alguma coisa para falar, Tadeu, sobre essa? Então, essa série eu não assisti ainda, tá na minha lista, porque você me indicou. Mas essa questão que o Giovanni falou é verdade. A gente acaba, porque o que acontece nessas séries, eles acabam humanizando os vilões. E aí a gente acaba tendo essa afeição, porque geralmente era isso. Os vilões foram feitos para odiar, e tem as mocinhas, os mocinhos e tudo mais. E aí agora a gente tá sabendo, não, mas o vilão também é uma pessoa, ele também tem uma história, entendeu? E só que às vezes nunca é contada. Então você acaba se afeiçoando, você acaba tendo empatia, dependendo também do vilão, né? Mas você acaba tendo uma empatia por ele. Um exemplo desse, assim, muito simples é Malévola, né? Sim. Que foi um puta sucesso. Tipo, você tem a história dela, você sabe por que ela chegou a ser assim, né? Então, eu acho que é bem isso. O que a série faz é meio que humanizar esses personagens, né? A Malévola foi totalmente ressignificada, né? Exato. Eu tô esperando um dia que vão fazer isso com a Úrsula, porque por enquanto o povo só odeia a Úrsula. Pior que é verdade, a Úrsula realmente é odiada por todos. Agora a gente tem um pequeno detalhe, que não foi só a maldição da Residência Hill que trouxe o drama dentro da trama. A gente também tem o American Horror Story, né, Tadeu? Que ele deu uma misturadinha Verdade. não apenas de drama, mas com outros elementos ali nas temporadas, né? É verdade, é uma criação, uma grande criação do Ryan Murphy. Eu adoro o Ryan Murphy. Foi lá em 2011, já teve 9 temporadas, tá vindo a 10ª aí. E o que é legal do American Horror Story é que ele mistura tudo isso que o Dani falou, elementos de drama, às vezes tem umas pitadas de humor assim mais ácido, mas ele também traz, como é que eu vou dizer? Referências da cultura pop, referências de filmes, da cultura do cinema. E então cada temporada é um tema específico. Então a gente já teve a Casa Assassina, a gente já teve o Asilo, teve na temporada do circo. Então, se você tem um pouquinho de medo de palhaços, essas coisas, é bom você não assistir, né? Porque é um gatilho. Inclusive, minha irmã, que é uma amiga. Você tem, Dandy? Você tem problemas com palhaços? Então, uma amiga minha, ela falou assim que ela assistiu na marra porque ela tem muito medo de palhaços, né? Só uma adendo, eu acho muito engraçado que tem medo de palhaços, porque... Gente, olha, essa questão do medo de palhaço, eu vou já passar para ti, Giovanni, mas eu preciso contar sobre essa questão. O meu medo de palhaço, ele veio porque o palhaço que inspirou a fazer o Pennywise, ele existiu, né? Aí eu vi uma matéria no Fantástico sobre esse palhaço, o palhaço assassino, e ele pegava justamente crianças, adolescentes e tudo, torturava, e depois ele enterrava o corpo embaixo no sótão, no sótão não, no porão, e tipo, isso ficou na minha cabeça, que me deu assim, gente, será que todo palhaço é assim? Aí ficou na minha cabeça, porque eu morro de medo de palhaço. E tu falando sobre a quarta temporada, que foi o circo, né? Que foi o Freak Show. Eu fiquei muito agoniado nos primeiros, porque eu também tenho medo de circo, por incrível que pareça. Eu tenho medo eu assisti com muito esforço. Mas assim, foi uma temporada que me surpreendeu, porque era uma temporada muito triste. Eles usaram e abusaram do drama ali. Que eu fiquei com pena de Exatamente. todos os personagens ali. Exatamente. Mas A segunda temporada também, porque é do asilo. Porque eu não vou a Sarah Paulson. A Sarah Sarah Paulson. Paulson. Ai, Ela, maravilhosa. ela é lésbica e vai fazer uma investigação dentro do manicômio. E aí ela acaba tentando ser curada. Então tem aquela coisa da cura do LGBT, né? Com choques e tal. Então, tipo, é muito drama. E todas as temporadas têm isso, né? A primeira, a Casa Assassina, o Ryan Murphy, ele pegou elementos assim da antiga Hollywood, então tem umas trechos que falam também da LGBT, ele sempre traz essas nuances, né? É legal fazer um contexto aqui, porque ele sempre tenta abarcar todos esses grupos minorizados, então tem LGBTs, tem negros, tem latinos, tem pessoas com deficiência, então tem todo mundo nessa contextualização, e também são os mesmos atores, mas com personagens diferentes, mas as séries, às vezes, as temporadas se encaixam, né? Então, às vezes, lá na sexta temporada, você vê personagens da quarta e vai fazendo esse link, né?
Mas a última temporada, só para contextualizar nosso terror, foi em 1984, que é justamente com o Slasher que o Dante estava falando. Só que foi a temporada que eu menos gostei. Porque eu achei que ele não explorou esse gênero, que teria tudo para ser um gênero assim, tipo, é Slasher, cara. Sabe, dá para você tirar ali muita coisa. Eu achei que foi a temporada mais leve que teve de todas, sabe? Por exemplo, no Hotel teve uma referência ao bebê de Rosemary, que era o filho da Lady Gaga, né? Você tem essa referência do cinema. Então, eu acho que o Ryan Murphy ele trabalha muito bem essa dualidade do terror com o drama nessa da American Horror Story. Tu assistiu todas as temporadas, Giovanni, do American Horror Story? Não, não vi tudo. Infelizmente não tive. É que eu tenho um problema muito sério, às vezes. Eu começo várias séries juntas e aí eu acabo não indo muito pra frente. Mas eu assisti a primeira temporada, eu assisti inteira. E uma coisa que eu gostei muito do American Horror Story é que o Ryan Murphy, ele é assim, ele bebe muito da cultura pop, né, para criar tudo que ele faz. Não é só as séries de terror dele, se você pegar Hollywood, se você pegar Fantástico. Glee, todas as séries que ele cria, ele, assim, ele traz. Se você não conhece, você vai conhecer através dele. E quando a gente fala de terror, ele usa todos os elementos ali dos filmes clássicos de terror. Ele usa os enquadramentos como elementos de suspense, ele usa a trilha como elemento de suspense, as expressões dos personagens, mesmo que eles não estejam falando absolutamente nada, como elementos de suspense. E tudo isso é assim, você pode perceber que ele é um cara que assistiu muito filme, que assistiu muita peça, que assistiu muito, que ouviu muita coisa, ouviu muita música. Eu queria um dia entrar dentro da cabeça dele para saber como que ela funciona. Eu tenho mais ou menos a noção, assim, eu sou meio parecido com ele nesse sentido. Eu sei mais ou menos como que é, mas eu imagino que a cabeça dele deve ser um baú assim de E é, coisa bacana. e é interessante esse ponto aí que vocês falaram, as referências. Que no primeiro American Horror Story, que foi a Casa Amaldiçoada, que como era Murder House, na Casa Assassina, né? Casa Assassina. Ali ele pegou todas as referências de terror que a gente conhecia. Inclusive tem um episódio que acontece um assassinato de uma babá que ele utiliza justamente a música do Psicose, que é no momento que vão matar essa babá. Aí eu falei, gente, tá puro terror aí. Só que eu achei que ele bebeu muito da fonte já no Asilo. Que eu acho que é a temporada para a maioria que todo mundo gosta. Que eu vi muitas referências ali do Exorcista, eu vi muitas referências ali como tinha alguns elementos de questão de culto, seita ali do bebê de Rosemary. Então, assim, eu achei que aqui representou mais, assim, a proposta do American Horror Story, para mim, ao meu ver, foi justamente o Asilo. E também a gente não pode esquecer que ele pegou o elemento found footage naquele da sexta temporada, que era até mesmo Roanoke. Roanoke, isso mesmo. E aquela temporada, assim, foi o que tu Fantástica. que tu recuperou a sede, assim, nossa, o Ryan Murphy voltou a fazer o estilo do American Horror Story, que ele foi inesquecível. Fantástica. Agora, essa Eu que eu última... acho. Pode falar. Ah, desculpa. Não, eu queria falar assim que eu acho fantástico também que ele pega alguns elementos atuais. Por exemplo, no culto, ele pegou coisa do Donald Trump. E Gente, aí causou justamente na época das nossas eleições aqui. Então foi e uma coisa não, assim. eu fiquei besta quando eu assisti, porque nessa época eu fazia parte de um site chamado Panela de Série, que eu fazia review direto dessa temporada. E quando eu estava fazendo as reviews, eu pensava, gente, não é possível, não, isso não pode acontecer nos dias atuais, isso daqui é só um contexto, tal e tal. Beleza, quando chegou as eleições do Brasil, tudo igual. Então, assim, eu fiquei besta porque a gente viu todo esse cenário de LGBTQ-fobia, a gente viu racismo, a gente viu tudo, todos aqueles preconceitos retratados na realidade. Aí que veio aquela questão, nossa, a vida realmente imita a arte. Eu fiquei Não, besta. e a questão de você eleger como você elege uma pessoa. Através de uma coisa falsa, de uma farsa, né? Ele foi eleito lá, ele conseguiu chegar na Casa Branca e tudo mais. E aí você vê que no Brasil aconteceu a mesma coisa. Aí você fala, nossa, porque se fosse só uma ficção, ok, mas o terror a gente vive no dia a dia, então acho que isso acaba deixando a gente mais, né, tenso, né? Falando, putz, isso Totalmente. acontece mesmo.
Totalmente. Agora tu falaste da temporada 1984, eu ainda não assisti, inclusive tá na minha lista, porque ela já puxava esse lado do slasher. E tu sabes que eu achei engraçado que na mesma época no mesmo ano que foi, no caso, o último ano passado, que a série Slasher lançou a terceira temporada. E assim, quando ela foi lançada, a gente vai falar lá na frente, ela tinha essa proposta de resgatar essa tensão do maníaco mascarado, com a faca. Mas assim, a primeira temporada ela não teve tanto isso, mas eu vou falar lá na frente, mas ela conseguiu incluir principalmente questões dos dramas, e você entender esse universo das vítimas e o motivo, que a gente tinha essa dificuldade de entender o motivo real do assassino de sair matando. No tanto que isso aí a gente foi ver já no filme Pânico, no Scream, no Lenda Urbana, a gente começou, eu sei o que vocês fizeram no ano passado, a gente começou a entender o motivo do maníaco a partir desses filmes, mas antes a gente ficava bem aberto, trazia teorias. Era interessante porque trazia vários debates, né? Mas a gente também não pode esquecer, né, que o gênero terror ele pode misturar outros elementos como a comédia, como aconteceu no Scream Queens, né? Que eu assisti essa série, mas ao mesmo tempo eu sabia que o final, para descobrir esse maníaco, não tinha nada a ver de quem eu acharia que fosse. Tu chegou a assistir, Tadeu, Scream Queens? Assisti. Eu assisti, mas eu vou confessar que eu assisti por ser Ryan Murphy e por alguns atores lá que eu gosto bastante. Mas logo no começo eu já, eu já falei, meu Deus, o que é isso, Ryan Murphy? Porque, na realidade, eu fui assistir meio iludido, porque a proposta ele já começou a falar que ele queria trazer do slash, mas com as pitadas de humor. Então ele queria meio que tirar sarro desse gênero, porque assim, Scream Queens é como as meninas do terror são conhecidas, né? Que elas gritam tal. Então por isso que chama Scream Queens. Então ele queria tirar um pouco de sarro, só que eu não peguei isso. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, não, gente, o que tá acontecendo? Mas realmente tem essa parte do slasher, sabe? E as participações também, tem a moça que fez a Lagoa Azul, eu esqueci o nome dela. Brooke Shields. Brooke Shields, obrigado, Giovanni. Tá fantástica, ela fez uma participação. Sim. Tem o John Stamos, Tem tem a Ariana Grande. a do Psicose, que falamos dela agora. Tem a Ariana Grande, fofa, que morre logo nos... Bom, tô dando um spoiler, desculpa. Quem não assistiu ainda, mas ela morre logo nos primeiros episódios. Enfim, Mas né? Não renovaram a cena temporada, dela, né? Já gente. revelou aqui. A Parece cena que dela morrendo é fantástica. Assim, é tosca, mas é fantástica. Pode falar, Giovanni. parece que é uma malhação terror, né? Não lembra? Exato, Tipo, umas exato. atuações de malhação. Na verdade, eu acho que ele homenageia mais o Todo Mundo em Pânico do que o Pânico, É isso aí não que é? tá essa questão, né? Tipo, ele fez uma misturada, tipo, porque se a gente for resgatar o Pânico original, o Scream de 1997, ele fazia, tipo, ele usava o slasher com umas pitadas de humor, fazendo referências aos filmes do Halloween. Eu acho que ele quis Sim. fazer mais ou menos nessa pegada, só que aí eu acho que não é nem que ele exagerou, né? Ele falou, não, deixa eu colocar logo tudo como comédia. Tem um público Sim. bastante fiel de Scream Queens. E eu confesso que quando eu assisti pela Emma Roberts, eu assisti pela Jamie Lee Fantástico. Curtis. Agora, Maravilhoso. agora eu confesso que parece que o Tadu estava me dizendo que a série foi escrita para Lea Michele, né? Só que ela, para mim, ela ficou tão apagada. Eu confesso que eu gostei da atuação dela como psicopata e tudo, mas eu fiquei sentindo falta. Falei, gente, se ela é a principal, por que eles estão fazendo assim? Mas enfim. É coisa de Ryan Não, Murphy, né? Os queridinhos de Ryan Murphy que ele escolhe e continuarão. Tipo, o Darren Criss vai para sempre fazer coisas com o Ryan Murphy, porque é um dos queridinhos dele. ai, mas o É Darren como. Criss, pelo amor de Deus, ele pode fazer o que quiser, aquele homem, Ele pode fazer o que ele senhor. quiser. Mas, ó, posso comentar uma coisa? Que você tá Pode. falando aí a mistura do terror com a comédia. Se a gente for parar pra pensar, não é uma coisa de agora. Porque a Hora do Pesadelo tinha muitas coisas de comédia, além do terror. O Fred Krueger tirava super sarro das pessoas que ele matava. Por exemplo, o filme Gremlins, que é um filme de terror, é um filme de terror de comédia também. Então, assim, não é a história de misturar o terror e a comédia. Eu acho que é na tentativa de angariar esses dois públicos e não é de agora, né? E funciona, porque funcionou no passado, né?
Totalmente, é verdade. Eu tinha esquecido desses comparativos, como o Gremlins. O Fred Krueger realmente tinha alguns filmes alguns filmes que eu falo assim, a sequência, que realmente ele focava muito na comédia. No tanto, né, que Sim. quando eles tentaram unir o Jason versus Fred, aquele filme era praticamente uma comédia que eu achei assim. Eu assisti esse filme no cinema, no lançamento, empolgado, mas aí, Eu tipo, eu também. levei um banho de água gelada, porque eu falei, gente. Eu cresci com medo do Fred Krueger. Eu tô achando graça do Fred Krueger, não Mas é sei. que tá, quem acompanhou toda. Eu sou fanático por Fred Krueger. Quem tá ouvindo não tá vendo, mas o meu mousepad do meu computador, ó, Ai, que gracinha! é o Gente, Fred. meu Deus. Engraçado que É, esse ator, ele não consegue desvincular a imagem dele do Fred Krueger, né? não Jamais. consegue. Ele Até hoje. aparece, inclusive ele aparece no Lenda Urbana, lá de Aham. 98, né? Mas todo mundo, olha, Fred Krueger. É o Ninguém. Fred Krueger. Mas a questão do Fred Krueger é que ele é sarrista. E eu acho que ele foi muito protagonista no Fred versus Jason. Então, automaticamente já ia caminhar para essa coisa da comédia. É que esses filmes que misturam dois ícones, né? Tipo Alien versus Predador, Fred versus Jason. Assim, eles querem juntar dois ícones para trazer o público desses dois ícones, mas juntos não funcionam. O Jason, ele é um personagem que assim não tem fala, ele é meio até letárgico, assim, o jeito que ele anda, que ele se movimenta em cena. E o Fred, ele é sarrista, ele é engraçado, ele tem falas cômicas, ele tem o jeito dele de se movimentar em cena é totalmente, parece um cara bêbado, zoado. Então, assim, na minha cabeça, eu já fui assistindo eu fui como fã, mas já sabendo que não ia funcionar, que não ia para lugar nenhum. Não, já fui como trouxa mesmo. Eu fui assistir Eu achando só assisti, eu só assisti porque tinha Kelly Rowland. Só por causa disso. por Porque causa eu disso. sabia Mas que o assim, filme. Sim, dando um adendo sobre essa questão dessas junções, tipo Alien versus Predador, que também faz parte do universo do horror, do terror, a gente não pode esquecer, né? Porque ele causa esse desconforto trazendo esse conceito. E o Fred versus Jason, o que a gente pode tirar como fã dali é que eles trouxeram mais detalhes sobre as particularidades de cada um desses personagens, que a gente pode sim. entender mais do universo de cada um deles, né? Mas, agora que a gente falou um pouquinho da inclusão dos estilos nas séries, a gente vai fazer um comparativo de filmes e séries, porque a gente teve séries inspiradas tanto no estilo quanto também com o tema principal, né? E a gente não pode deixar de mencionar aqui o principal, que é o que abriu portas e que tem a nossa Vera Farmiga maravilhosa, Psicose, de 1960, que na época chocou o cinema, porque Alfred Hitchcock foi ousado em trazer alguns elementos ali no filme, porque não era trazido no cinema, onde a primeira protagonista morre nos seus primeiros 30 minutos, e sem contar com outros temas, essa questão, tipo, o pessoal ficou assustado com o Norman Bates. Aí depois tivemos Bates Motel, que foi para a gente entender esse universo do Norman Bates, né? Que eles fizeram a gente entrar na cabeça do Norman Bates, e como eu mencionei, né? Primeira temporada foi focada na primeira faceta dele, aí na segunda, a segunda faceta, que era o momento que ele tinha os flashes e tudo. Já na terceira, ele já estava tendo acentuado aquela dupla personalidade. No quarto, a gente já tem já o arco, que é onde tudo vai começar, que é a história que a gente já sabe do que acontece no Psicose, o que aconteceu, como é que vão prender, para depois vir a homenagem, né? Quer falar alguma coisa sobre essa comparação, Giovanni? Cara, eu acho que é isso que a gente estava falando lá no começo. Ele contextualiza, ele traz o personagem de uma maneira mais humanizada para a gente poder entender o que acontece lá depois no Psicose. Mas eu acho que fez assim com maestria. Essa é uma sequência assim que eu acho que valeu super a pena. Tem outras aí que a gente pode citar que não fizeram o seu papel, mas eu acho que essa com certeza fez. Então, a gente já falou disso lá na frente, só uma coisa que eu queria falar, que você citou do que ele chocou na época que foi lançado o Psicose, o filme, e é justamente um detalhe, assim, tipo, ele não mostra na hora da morte a mulher sendo esfaqueada. Você não vê, você só vê um sangue, alguma coisa, então, você sabe que tem que estar acontecendo alguma coisa, mas você não vê. Então, aquele horror que não é chocante,
E aí, pra época, assim, foi chocante, porque, né, uma mulher no banheiro e tal. E isso acontece também em Bebê de Rosemary. Gente, eu tô dando muito spoiler aqui, mas eu creio que todo mundo já assistiu esses filmes. Sem Mas problema. no final, quando ela vai ver o filho, quando ela vai ver o filho dela, não é mostrado o filho dela, mas você tem na cabeça, por causa de um flash lá atrás, que é o filho do demônio lá, não sei o quê. Mas você não vê realmente a criança. Então, trabalhar esses elementos é bem difícil, né, no filme. Sim. Numa série, então, também. Então, são poucas que conseguem. Acho que Bates Motel, acho que é referência para essa junção, assim, de série, É engraçado, Tadeu, que você mencionou aí que a atriz, né, do Psicose, ela não é mostrada ela morrendo, mas por incrível que pareça, essa se tornou uma das cenas mais icônicas do cinema, né, da história do cinema. Imagem, você vê, tipo, toda vez que vai se falar de cinema, você vê aquela imagem da atriz com a boca aberta. Inclusive, essa imagem ela foi reproduzida muitas vezes por outras atrizes, até em editoriais de moda, para você ver o quanto é icônico isso, né? E a gente não pode esquecer, né, que a Janet Leigh, que é a que foi a eterna garota da banheira, é mãe da Jamie Lee Curtis, né, Sim. do Halloween, que participou do Screen Queens, né, inclusive que em quando Scream Queens tem uma referência dessa. justamente, né, quando ela foi fazer a divulgação dessa série, ela aparece, né, lá no banheiro, na cena do banheiro, com a foto da mãe gritando, né, elas duas juntas, fazendo em preto e branco. É uma forte referência sobre isso. Mas a gente vai falar aqui de um outro filme que marcou uma época, que abriu portas novamente para o slasher, que foi Scream, que o Giovanni estava falando, não podemos esquecer de Scream, vocês não são capazes de fazer isso de excluir. Chegou a hora de a gente falar sobre essa comparação do, da saga, que a gente teve 4 filmes na realidade, né, do Scream, e Estamos indo a pro série quinto, né? Scream. Ansiosos pelo quinto. Totalmente, está previsto já lançar ano que vem, né? Que eles já estão finalizando as gravações, inclusive, desse quinto. E tá todo mundo ansioso. Sim. Então, quer falar alguma coisa já de imediato, que já que tu estava ansioso para falar sobre o Screen, Giovanni? É a minha saga favorita. Depois de Hora do Pesadelo, como vocês puderam ver pelo meu mousepad, depois de Hora do Pesadelo, Scream é a minha saga favorita de filmes de terror. Eu assisti muito jovem esse filme, assim que ele saiu, eu lembro de ter assistido no cinema, assim como as suas sequências. E é isso, a construção dos personagens, assim, ela é incrível, incrível. Desde os caras, dos maníacos, que, né, que são os, os caras que saem esfaqueando todo mundo lá, não vou dar esse spoiler, mas a Sidney, que é a perseguida, a repórter, que é a Gale, todos os personagens são icônicos e incríveis. E a série, para mim, ela já não trouxe isso. Ó, quando a gente estava falando aqui do Bates Motel com Psicose, a gente está falando assim, ó, complementou, agregou. O Scream, para mim, a série não agregou nada para o filme, porque o filme ele é tão redondo, ele é tão ponta a ponta, que a série não, para mim não fez diferença. Eu assisti a poucos episódios dela, não consegui ir para frente porque não me trouxe aquela coisa gostosa que o filme trouxe. Eu concordo com o Giovanni, a série também não agregou em nada. Tipo, a primeira temporada, acho que no terceiro ou quarto episódio eu já sabia quem era o assassino. Então, tipo, como que você vai me manter atento, assim, querendo saber se eu já descobri isso, né? Então, acho que pecaram muito, né? Teve 3 temporadas ainda, né? Quiseram arrastar mais. Mas eu acho que ela pecou demais, porque você não tem empatia, como o Giovanni falou. Nos filmes você tem a construção dos personagens, você sabe, você torce pela Sidney, quer saber o que acontece. Na série não tem isso dos personagens, sabe? É só uma história jogada que até um dos elementos ali tenta fazer graça com os filmes, né? Falar, nessa hora que a gente morre, nessa hora não sei o quê, mas não funciona a piada, entendeu? Até essa parte cômica que ele quer trazer não funciona. Então, essa é uma das poucas séries que, assim, a gente não indicaria, vamos dizer assim. Não vale a pena ver, assim, referência ao filme. E, assim, falando já sobre essa questão do Screen, já vou dar os meus 2 centavos sobre isso, porque o Screen era referência dentro de referência. A gente teve logo no início do primeiro a referência do Halloween, do Michael Myers, que ele falava, o modus operandi do assassino e tudo. E não sei se vocês lembram que no primeiro filme, quando perguntam, Sidney, se fosse fazer um filme dessa sua história, quem seria a sua atriz principal? Era a Tori Spelling,
que era a que fez a dona do Barrados no Baile. Aí quando veio o segundo filme, quem é que aparece fazendo o filme dela? Contando a Tori Spelling. Vocês tocaram dessa, Sim, é incrível. sabe? É fantástico. Eles vão fazendo referência em cima de referência. É um filme E eles vão perfeito. pegando pessoas assim, tipo, tem atores de Dawson's Creek no filme, tem a própria Neve Campbell que tinha feito Jovens Bruxas, né? Que ela é É incrível. fantástico esse filme. A Drew Barrymore, gente, a Drew Barrymore tem pouquíssimas cenas, ela tem uma cena, para ser bem honesto, o Sim. filme começa com ela. E assim, o que a Drew Barrymore faz no filme ficou para a história. Justamente. E a gente não viu nem isso no Scream, porque o Scream nem fazer referência ele fazia. Que era essa. Tudo bem, não é você. O diretor ele tem essa liberdade. Olha, eu quero fazer um reboot, beleza, eu quero falar do universo. Mas tu podes pegar um elemento para que lembre. A única coisa que ele fez só foi aquela história do assassino que você vai ter que adivinhar, que tem algum parentesco com a vítima. Enfim. Mas não convenceu. Não convenceu. Mas passando isso, Scream a gente não indica, né? Vamos Não. para a questão do Halloween com Slasher, finalmente a série que tirou meu sono, que todo mundo perguntou, como assim tirou teu sono? Vamos falar um pouquinho dela. Vocês querem falar antes sobre Halloween, que o Giovanni assistiu, a de 1978, e o Tadeu Eu acho que assisti esse filme. Eu assistiu? acho. Quer falar A alguma série coisa? Slasher eu não assisti, não, Tá. mas o filme acho que eu assisti. Falem aí, dê a sua contribuição, que eu vou falar já já do Slasher aqui, porque eu preciso primeiro da impressão de vocês do filme. Tá. Quer começar, Tadeu? Você Não não pode lembra? falar pra eu. Então, só pra eu lembrar aqui se eu assisti mesmo, Tá. mas pode falar. Cara, o filme, assim, ele tem aquela coisa. Ó, a gente tem ali muitos filmes de terror inspirados em Halloween, né? A Sexta-feira 13 é um deles, que é um personagem mascarado e tal, que é maníaco, que persegue alguns personagens. Tem toda a movimentação dele letárgica, que eu já tinha comentado do Jason. Tem tudo isso. Então, assim, eu já fiquei interessado para saber por que que ele faria aquilo, né? Por que que ele era maníaco e tal. Isso vai ser explicado depois. Mas o filme tem a Jamie Lee Curtis no seu primeiro filme, né, em Hollywood, e ela tá sensacional. Os personagens são interessantes. Apesar do filme se passar nos anos 70, ele assim não me soa super fresco, não tem nada assim de datado para mim. E ele é tão bom que tem fãs até hoje, né? O Halloween. Então eu gostei bastante. E ele inspirou muitos outros filmes de terror. Muitos. Lembrei que eu sabia que eu tinha assistido esse filme. Ele falou da Jamie Lee Curtis, eu lembrei. Tantos filmes que a gente assistiu que a gente tem que... Então, é porque assim, como eu não sou muito fã, então são poucos filmes que eu assisto, né? Porque me dá muito medo, gente, é sério, eu tenho muito medo. Suspense, eu ainda consigo. E eu acho muito engraçado esse negócio da máscara, né? Porque tem a pessoa mascarada ou deformada. Aí você fala, mas por quê? Que tem esse instiga de saber o que tem por trás daquela máscara, quem é, sabe? Então, esses elementos de investigação, assim, de suspense, saber o que está acontecendo, é o que te prende ali no filme, né? E Halloween é isso, sabe? Você quer saber mesmo da história. Eu acho fantástico. E o Halloween, ele não tem nem, se você for olhar, assim, em termos de mortes violentas mesmo, ele não tem. O que faz você ficar interessado, justamente, é a história, é o suspense, é como ele acontece, a movimentação da câmera, dos atores, tudo isso, para mim, a forma como ele foi filmado, já dá todo o tom do terror. Não é nem a morte, porque se você for comparar com o Slasher, que o Dandy vai falar daqui a pouco, o Slasher ele escancara a morte de uma maneira até assim que te causa nojo, mas o Halloween não, ele tem essa coisa que eu gosto muito mais, assim, que é o suspense mais psicológico do que físico. Exato, tu falou muito bem que agora sim vou falar de Halloween, porque o John Carpenter, ele é um mestre para fazer isso, porque ele já te causa desconforto naquela cena principal, que são logo no início, o Michael Myers esfaqueando a irmã, que tu vê com a ótica da máscara, ou seja, tu fica naquela esperança, espera aí, eu quero ver o resto da cela. Dá aquela agonia. O momento que o médico, o Dr. Sam Loomis, vai chegando com a enfermeira no manicômio, que tá chovendo, e tu só vê uns flashes tipo do tá chovendo, aí ele joga a luz no carro, aí tu vê o pessoal tudinho solto no pátio, aí tu dá aquela aflição. Ou seja,
Tu fica naquela ânsia, peraí, não, eu quero ver o que está acontecendo. Ou seja, ele sempre deixou inserido esses suspenses. Foi praticamente daí que surgiu, né? Tipo, o local todo escuro, as ruas todas soturnas, tu fica, meu Deus, ele vai chegar em a qualquer momento. Ou então, quando ele fica encarando a Laurie Strode de longe, quando ela vem andando, que ele se mete no meio das moitas, aí depois ela vai ver, não tem ninguém lá. Quer dizer, ele causa totalmente um desconforto. Ele Falando. ligando, né? Ele ligando para ela pelo telefone. Eu vejo uma referência muito clara do Pânico aqui, né? Quando começa o filme, que o assassino liga para Drew Barrymore. É tirado daí do Halloween. Porque a menina fica tentando falar: Oi, quem é? O que você está fazendo? O que você está brincando comigo? E ele fica do outro lado mudo. Isso causa um desespero. E sem contar que, se a gente for levar em consideração aquela conversa inicial da Drew Barrymore, o que você está fazendo? Ah, estou assistindo filme de terror. Lembra que aquela primeira amiga dela, que vai ser morta, liga para ela, Sidney, fulano tá vindo, ou Laurie, fulano tá vindo aqui, eu tô assistindo filme de terror e eu estou fazendo pipoca. Aí tu vai Exatamente. rebuscar, a Drew Barrymore fala a mesma coisa, eu estou indo assistir filme de terror, estou indo assistir pipoca, ou seja, tudo foi referência. E pra gente falar sobre Slash, a gente precisa trazer a linha do tempo dessa série, afinal de contas, é interessante, para quem não sabe, o autor, Aaron Martin, ele se inspirou em American Horror Story, ele achou muito interessante essa pegada do Ryan Murphy de pegar referências de filmes de terror e trazer para a série e transformá-la em antologias. Para quem não sabe, antologia é você definir um tema para cada temporada, ou pode ser um tema para cada episódio, isso fica a critério do diretor. Então, só que ele não encontrava isso dentro do subgênero slasher. E aí ele pensou, ué, por que não fazer isso? E transformar em série? Então, tanto que o título da série se chama Slasher. E quando ele assinou o contrato, começou a produção e lançou a primeira temporada, ela foi no canal Chiller, que é um canal fechado que tem lá nos Estados Unidos, que só é focado em produções de filmes, séries de terror originais. Só que quando ele lançou em 2016, ela estava fechando portas. Tanto que ela anunciou que tinha cancelado e não tinha mais condições de fazer nenhuma produção. Então todo mundo ficou assim: opa, como é que vai ser? Vamos perder Slasher? E só que a Netflix, como já tinha colocado no catálogo, ela simplesmente falou: opa, peraí, não, eu compro os direitos autorais, pode deixar que eu vou dar o tratamento ideal que essa série merece. E foi que a gente foi presenteado. Bom, mas vamos lá. A primeira temporada, ela é focada, o nome foi o Carrasco. O personagem da Kate McGrath, pra quem não sabe, é até ela faz a parente do Lex Luthor em Supergirl. Ela teve um massacre na casa dela quando ela era bebê e esse carrasco segurou ela no colo, ninando ela. E todo mundo achou estranho, ele ficou preso e tudo. Só que aí ela foi embora, foi estudar fora e volta pra cidade, casada e tudo, pra casa onde ela morava. E do nada começa a acontecer de novo os assassinatos. Só que esses assassinatos, eles acontecem conforme os 7 pecados capitais. Tu acaba descobrindo que cada um desses personagens cometeram algum pecado no passado, mataram alguém ou prejudicou alguém de uma certa forma, então tá tendo um acerto de contas. Ele, quando a gente vai comparar o nível dele de terror, eu comparo ele com o do Scream, a série Scream, que era muito adolescente, não tínhamos muitas cenas chocantes, eram mais cenas assim que tu sabia que era. Tu vê a cabeça ali decapitada, tu sabe ali que é uma boneca de plástico e tudo. Mas a história em si, ela é interessante porque tu fica com aquela curiosidade, quem é realmente o assassino? Será que ele tá saindo da prisão e tudo? Mas, assim, o final, particularmente, eu gostei, achei interessante. Eu não desconfiava quem era o principal assassino. E passando já para a segunda temporada, que já era original Netflix, ela deu um salto totalmente astronômico, porque ela realmente ressuscitou o termo slasher. Ela, inclusive, você consegue se conectar com os personagens, você consegue sentir a agonia desses personagens, que agora, dessa vez, nos Culpados, que o nome original se chamava The Guilty Party, que era a festa dos culpados, que seria o traduzido ao pé da letra, né? Mas resolveram diminuir para os culpados. Eles cometeram um assassinato no passado. A história é muito semelhante com Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então, eles enterraram esse corpo, escondido, ninguém sabia que eles eram instrutores de acampamento. Só que aí descobriram que esse terreno desse antigo acampamento foi vendido
Então eles estão voltando lá para tirar o corpo de lá para não levantar suspeita. Só que quando chegam lá, esse corpo não está. Ok? E a pegada toda da série acontece no inverno, tem neve e te deixa mais tenso ainda porque o assassino dessa vez, ele veste aquela mesma roupa que a gente vê no Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que é o caçador. E te dá toda essa tensão. Tem um momento assim que um dos personagens mais chatos, mais que tu tem um rançozinho, tu começa a criar uma afeição por ele. Porque ele começa a mudar o pensamento dele. E eu achei uma temporada muito boa, muito interessante, só lembrando que, continuo dizendo, é uma temporada que não pode, uma pessoa que é sensível não tem condições de assisti-la, tá? Temos uma cena lá de estupro de um dos personagens, que por mais que não tenham mostrado assim com detalhes, mas deram assim todo entender. E é uma cena que, querendo ou não, é uma cena difícil, que eu particularmente me sinto mal quando eu vejo, eu confesso, e foi uma das cenas assim que me agoniou e tudo, mas em si, o contexto da segunda temporada ele é muito interessante. E a última temporada que eu assisti essa semana que foi a Solstice, que foi lançada em 2019, que dessa vez o assassino era o druida. E esse assassino, ele simplesmente matou um jovem no começo de uma festa, que é uma festa, parece que marca as férias, o início das férias escolares, da faculdade, da galera lá, mas é mais direcionada a colégio, né? Então, no retorno, ele é assassinado por esse druida. Só que aí, um ano depois, as pessoas que viram esse assassinato, que viram o druida, que não ajudaram ele, começaram a morrer em seguida. A série em si, ela não poupa nos detalhes da morte. Aqui, eu me lembrei muito quando eu assistia a saga Jogos Mortais, quando eles mostravam o processo todinho da morte das vítimas. Era algo agoniante, mas ao mesmo tempo a história é interessante, te chama atenção que tu fica em dúvida, assim, olha, será que esse aqui que é o assassino, será? E como eu falei, diferente dos filmes que a gente não tinha uma descoberta de quais são os motivos do assassino, aqui tu começa a descobrir assim os motivos, eles começam a dar essas pinceladas. E nessa última temporada a gente vê muito esse debate de questões sociais, de racismo, LGBTQ-fobia. Então, assim, a gente percebe que as séries até mesmo um subgênero que aparentemente estava assim em decadência, porque ele tem seus altos e baixos, né? Ele tem essa condição de ser discutido, debatido assuntos sociais, porque causa essa reflexão. E eu comparo com os Jogos Mortais por conta disso, porque os Jogos Mortais, por mais que tinha todo aquele sangaréu, todo aquele processo, aquela crueldade nas mortes, o Jigsaw ele tinha um motivo claro, ele queria que as pessoas dessem valor às suas vidas. E aqui o que a gente vai percebendo um pouco em Solstice é isso, a pessoa valorizar a vida e entender qual é o seu papel como um agente social, agente na sociedade. Que é aí que vem a questão, né? Como as séries têm esse leque de opções de inserir contextos a mais para poder trabalhar uma história, né? E aí a gente vai passando agora, já estamos quase finalizando, como as séries estão ganhando cada vez mais espaço, principalmente essas do gênero do terror. E, inclusive, atores, diretores, estamos vendo que estão muito mais engajados, ainda mais que quando surgiu o stream, a Netflix abriu portas, né? Mas a gente tem a Amazon Prime, a gente está vendo mais atores que estão com seus projetos encabeçados aí, que ela está abrindo portas. E falando em Ryan Murphy, né? Eu estava vendo, Hollywood é do Ryan Murphy, não é de terror, mas é do Ryan Murphy. Pose é do Ryan Murphy, não é original da Netflix, mas está lá. Rated é do Ryan Murphy, que é um terror, que ele é baseado no Sim. Estranho no Ninho, ou seja, o Ryan Murphy, ele praticamente ele assinou um contrato, parece que eu me lembrei que ele assinou um contrato oficial para a Netflix. E, ou seja, como essa galera tá tomando espaço. E falando da questão de atores e diretores, um exemplo claro que a gente tem isso é a Vera Farmiga, que ela é uma atriz já consagrada e inclusive ela fez muitas produções de terror e ela pegou essa questão do Norman Bates, tudo que é o Bates Motel. E para quem não sabe, o diretor da Residência Rio, A Maldição da Residência Rio, ele fez muitos filmes como, um exemplo disso, talvez vocês já tenham visto, o Rush, A Morte Ouve, que é uma garota que ela é surda e o assassino entra na casa dela, quer fazer aquele terrorismo e tudo, e ela tenta fugir, é dele. Para quem não sabe também, o Doutor Sono, que foi lançado, acho que no começo do ano,
foi no finalzinho do ano passado, né, em 2019. Foi. Finalzinho de 2019. É do Mike Flanagan. E também a gente não pode esquecer o Jogo Perigoso, que também é baseado numa obra de Stephen King, também é dele. Ou seja, ele fazia muito filme, como a Netflix abre essas portas para poder trazer seus projetos, ele decidiu fazer a Maldição da Residência Rio. Quero só dizer duas coisas. Eu quero dizer que o contrato do Ryan Murphy é comigo, de entregar tudo que eu quero. Porque, meu Deus, tudo que esse homem faz, eu sou cadelinha do Ryan Murphy. Mas é incrível, assim, você falou das atrizes, eu tenho visto, assim, atrizes consagradas participando dessas produções, tipo Jessica Lange, tipo Kate Bates, a própria Sarah Paulson. É incrível, assim, como e a presença dessas atrizes, essas grandes atrizes nessas produções enriquecem essas produções, né? Porque justamente a ideia do Ryan Murphy é trazer a densidade de cada personagem. Aí, tipo, você vai colocar uma Kate Bates na série, com certeza a densidade que a personagem precisa, a Kate Bates vai entregar, entendeu? Então, eu acho que o legal dele, especificamente, o casting dele é sempre muito certeiro, né? Inclusive, Sobre... inclusive, só te dando um adendo, ele tá trazendo uma Macaulay Culkin, né? Para essa última temporada que vai ser lançada, Sim, né? sim, Macaulay Culkin, que é, assim, é um ator que ele foi, né, fez o Famigerado Esqueceram de Mim e ficou conhecido mundialmente por isso, e as pessoas acham que ele só fez isso, mas ele fez filmes dramáticos excelentes, Sim. incluindo um de terror, que era Hoje o Malvado. É um clássico esse, e assim, é incrível como tu não encontra quase em streaming, e é uma dificuldade para Não, encontrar o DVD desse. Eu ainda não esse encontrei. filme é Eu acho que incrível. ele é uma raridade. Eu cheguei a assistir assim, da metade pro final, quando ele passou na Globo, né? Que eu tinha que esperar antes, né, quando era pequeno, para passar nisso. E é perfeito esse filme. Inclusive, quando eu assisti A Órfã, eu me lembrei muito desse filme. Ai, Eu a me Orphan lembrei é fantástico, muito gente. desse filme. Porque ele teve Excelente. muita referência nisso, a neve, os crimes, o terror psicológico ali, tudo isso. Exatamente. E o Macaulay Culkin, a expressão, as expressões que ele faz justamente traz essa coisa da densidade do personagem que a gente, né, que eu tô mencionando aqui da Kate Bates. Porque se você for assistir esse filme, O Anjo Malvado, a cara dele, né, e ele é uma criança no filme, a cara dele já é assim de terror, uma cara demoníaca. Ele é excelente. Eu acho que vai ser um bom adendo aí. E falando um pouquinho de como as séries com essa pegada de terror, às vezes elas nem são exatamente de terror, mas tem alguma coisa de terror nela. Como elas foram ganhando popularidade, um exemplo disso é o próprio Stranger Things, porque ele tem ali, né, o monstro, né, o Alien, tem uma conspiração de uma empresa que sabe da existência desse Alien, e aí eles meio que controlam a cidade. Tem uma criança paranormal que também foi sequestrada da família para estar ali naquele meio e ser utilizada como cobaia nessas experiências. E, além de tudo, né, dessas questões de terror, ele traz a aventura também. Como você vê no It também, que é um filme de terror que também tem uma pitada de aventura. Então, eu acho que trazer também elementos diferentes para dentro do terror faz com que eles tenham um alcance maior. Inclusive, antes do Tadeu falar, tu falou Stranger Things, dia 6 de novembro é o Stranger Things Day. E vai ter especial do Stranger Things aqui no podcast Questão D. Amo. Vem aí. Então, só o que posso falar é isso. Tadeu, com você. Então, eu acho que como o Giovanni pontuou, a vinda do streaming, tipo, ganhou, assim, né, uma porta, tipo, não foi aberta, foi arreganhada, assim, se me perdoe o termo, porque eles são livres para fazer. Tipo, a Netflix, ela, nesse ponto, ela é um pouco mais aberta do que a Hollywood e tudo mais, porque ela aposta. Tudo bem, às vezes pode não dar certo, fica uma temporada só, mas ela investe, ela aposta. Então, os atores, diretores, tudo mais, produtores, vê isso como uma possibilidade, né? Shonda foi uma aquisição recente. Ryan Murphy foi para lá. Então, tipo, ele vai fazer a casa dele, ele pode fazer o que ele quiser. E como o Giovanni falou, ele tem trocentas ideias, e aí atores entram também como colaboradores. Então é fantástico. Eu acho que, partindo para esse gênero do terror,
é uma porta que está abrindo mais para a gente conhecer, como a gente falou, das histórias, trazer uma outra vertente, trazer uma outra narrativa e fazer essas pessoas mais novas saberem falar, mas por que tá falando disso? Que filme é esse? Eu nunca vi. E ir lá atrás, entendeu? Então, uma coisa, puxando o Ryan Murphy, assim, um pouquinho da sardinha dele, porque eu também gosto, muita gente critica Glee, essas coisas tal, porque, é sem conteúdo tal, mas muitos artistas até voltaram a fazer um pouco de sucesso, voltaram a carreira por causa de Glee, porque ele veio, pegava o que estava no hit ali na onda, mas pegava muita coisa antiga, sabe? Teve episódios especiais, então as pessoas mais novas não sabem, não tem essa bagagem, você vai conhecer. Às vezes pode continuar gostando, não pode, mas vai conhecer, gera essa dúvida, né? Então isso acontece também no gênero de terror, dos filmes. Fala, que filme é esse? Por exemplo, a última série dele, a Rated, né, que é da enfermeira. Teve gente que não sabia, mas o que é isso? De que filme? Sabe? Então você gera essa curiosidade. Então eu acho fantástico essa abertura, essa possibilidade. E a gente está chegando no nosso final aqui do podcast. Mas já passou tão Tava tão rápido. legal. Foi, mas a gente falou muita coisa aqui. Falamos da origem do gênero terror, na nossa história da linha do tempo, falamos do terror no cinema, falamos de algumas séries que marcaram e marcam a história do gênero terror, e com certeza vamos ter mais séries, porque cada vez mais elas estão ganhando espaço e tudo. Mas, antes de finalizar, a gente não pode deixar de fazer as nossas indicações, não é verdade? Tadeu Ramos, você primeiro com as suas indicações. Já eu, assim, de sopetão, gente, nem tava preparado, mentira. É uma lista gigante. Brincadeira, gente. Eu vou indicar aqui 3 filmes, sendo eles uma continuação, né? Que é uma duologia. O primeiro é O Olho que Tudo Vê, que ele é de 2002. Vocês chegaram a assistir? Não Não. assisti. Conhece? Então, eu vou contextualizar aqui um pouquinho sem dar spoiler do filme, né? E ele tem o Bradley Cooper nesse filme, bem novinho, que é como se fosse o Big Brother. Algumas pessoas são selecionadas para participar desse prêmio, ficar dentro de uma casa, e quem ganhar o prêmio de US$ 1 milhão na época, né? Só que as pessoas começam a ver que não é bem um jogo, não é bem um programa de TV, e algumas coisas começam a acontecer, e tá tudo ligado à vida delas. Então é fantástico esse. E tem no final você entende por que chama o olho que tudo vê. É bem impactante, assim, é o que eu posso dizer. Então depois vocês assistam, O Olho que Tudo Vê. E aí as outras indicações é um filme, acho que ele é coreano, chama Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado. É de 2006. Esse filme, ele me tirou um pouco o sono, né? Você assistiu, Doide? Assisti esse filme, assisti no cinema, no lançamento. E, assim, é incrível como o cinema coreano, ele trabalha bem as imagens, porque ele quer te causar esse desconforto e que aquelas imagens fixem na tua mente. Ele mexeu com o meu psicológico, sim, esse filme, olha, por incrível que pareça. Pois é. Você assistiu, Giovanni? Não vi ainda. Vou anotar aqui a indicação e vou assistir. Olha, se prepara. E aí tem a sequência dele, que é Espíritos 2, Você Nunca Está Sozinho. Esse me surpreendeu mais ainda. A cena da praia, Eu assisti esse pra Espíritos 2. Eu assisti pra também no mim, cinema. nossa. Então fica aí as minhas indicações. São esses 3 filmes. Certo. Giovanni, as suas indicações. Olha, hoje eu vou indicar 2 séries e um filme. Eu quero indicar o Dexter, para quem nunca assistiu, ele está disponível no Amazon Prime e no Globoplay. É uma das séries incríveis, assim. Os fãs reclamam bastante do final, mas eu acho que toda a jornada do Dexter vale a pena ser vista, mesmo que o final não seja tão interessante. E esse ano a Showtime anunciou que vai ter mais uma temporada de Dexter para que eles possam corrigir o final que né, deixou muitos fãs aí chateados e também trazer essa nostalgia para quem porque o Dexter tem uma legião muito grande de fãs, né? Então esse ano volta Dexter e eu recomendo assistir. As temporadas estão disponíveis lá no Amazon Prime e no Globoplay. E tem uma outra que é da Hulu. Não sei se vocês, né, o Hulu não é um streaming muito famoso, chama The Act. Ela foi até bem, teve bastante propaganda dela. Ela conta a história de uma menina
que foi criada pela mãe como se ela fosse uma deficiente, e na verdade isso foi uma grande enganação para que a mãe pudesse ganhar dinheiro com a deficiência, né, a falsa deficiência da filha. Na verdade, ela, não é que ela criava a filha como deficiente, ela fez todo mundo, inclusive a própria filha, acreditar que era deficiente, fez a filha passar por N cirurgias, por N, assim, arrancou os dentes da menina, várias coisas, vários terrorismos foram feitos com a menina, para que a mãe pudesse utilizar a menina como uma fonte de renda. E ele é baseado numa história real. Aconteceu, tem o documentário da história dessa menina. Eu recomendo a série também, que é a dramatização dessa história, que é muito bacana. Mas quem quiser ver o documentário, ele tá gratuito no YouTube, tá? Inteiro. E por último, eu quero indicar um filme que ele não é tão antigo, mas também não é tão recente, chamado Corra. Quem não viu ainda Corra precisa ver por uma série de questões. É um terror psicológico que me deixou extremamente incomodado, me deixou extremamente assim angustiado. E ele também tem assim traz questões de racismo, traz questões sociais bem pesadas, mas nossa, é excelente, excelente. E obviamente, né, foi indicado ao Oscar em 2018, se não me engano. Eu vou até pesquisar depois aqui, mas se eu não me engano ele ganhou o Oscar em 2018. Excelente, eu recomendo assistir. Tá, agora as minhas indicações, chegou a minha vez. Eu vou indicar hoje um livro que foi logo quando eu lancei meu canal no YouTube, eu adquiri esse livro. Ele é do Stephen King. Ele se chama Escuridão Total Sem Estrelas. E ele tem 4 contos. E por incrível que pareça, eu descobri que os 4 contos já viraram filme. Já tem um na Netflix que se chama 1922, que foi lançado em 2017 ou 2018, eu não me recordo bem. Mas, assim, comparado com o conto ele é mais angustiante, porque ele tem todos os detalhes. Stephen King é perfeito para descrever o cenário dele horrendo. Então, assim, os 4 contos dele são 1922, aí a gente tem o Gigante Volante, do Volante, que tem a ver com estupro feminino. Ele é, assim, pesado. É uma coisa que eu já vou logo dizendo. Quem não tem estômago, quem for sensível, não é recomendável, porque o Stephen King, ele trabalha justamente para você entrar na atmosfera dessas histórias, né? Aí temos a Extensão Justa, que tem a ver com o Pacto do Diabo e tudo. Por mais que ela seja um conto rapidinho, mas ele te deixa assim um pouco assustado com a forma como o protagonista pensa. Um Bom Casamento, ele tem a ver com a descoberta da esposa sobre as práticas, os hobbies do marido, que são assassinar pessoas, parecido com um pouco com Dexter, mas é mais bizarro porque os motivos dele são totalmente assim diferentes. Tem um pós-fácil que ele explica aqui por que ele escreveu esse livro com contos, porque como ele diz, porque é interessante que o Stephen King, ele não simplesmente joga o horror na sua cara. Ele tem um porquê. Ele explica aqui, olha, que ele quer mostrar como é a mente horrenda de monstros como esse e como a gente precisa tomar cuidado, estar atento com os sinais que a vida dá, estar atento com os nossos pensamentos para a gente não fazer os mesmos erros. Ele deixa isso bem especificado, que como ele diz assim, o Escuridão Total Sem Estrelas é para justamente a gente ver a luz no fim do túnel. Tá? Então, eu recomendo esse livro. Além disso, eu vou recomendar o filme O Rastros, que a gente falou que o filme brasileiro de terror, que ele é com a Leandra Leal, com Rafael Cardoso, a Cláudia Abreu também está nele, o Felipe Camargo. Ele não está disponível em nenhum streaming por enquanto, mas como eu sempre falo, nada que uma rede social fazendo uma movimentação utilizando a hashtag não resolva. Inclusive, como ele tem ator da Globo, por que não ele não vai entrar no Globo Filmes? Por enquanto, ele está disponível no YouTube para alugar, assim como o Google Play. Ele está baratinho, mas fica aqui a indicação porque ele vale muito a pena, porque ele não é simplesmente um terror sobrenatural de um hospital abandonado. Ele tem a ver com essa questão da corrupção referente ao sistema de saúde. Então, assim, ele faz essa mistura, o cenário todo é sombrio e fica naquela mesma expectativa que eu mencionei de Halloween. Você vê as cenas, tudo escuro, e você fica com a vontade de pegar a lanterna e entrar no cenário e descobrir o que está acontecendo. E, por último, um outro filme, que é do Mike Flanagan, que é o que fez A Maldição da Residência Hill, dirigiu, é O Jogo Perigoso. O Jogo Perigoso, por mais que ele seja mais por um lado dramático,
é interessante, ele também é baseado numa obra de Stephen King, e ele vai explorar justamente a mente de uma mulher que sofreu abuso no passado e como isso reflete na vida dela atual, principalmente na relação dela com o marido. O que eu vou falar aqui não é bem um spoiler, porque isso já está na premissa do filme, tanto como no livro. Ela e o marido eles vão por uma casa afastada que eles têm, de campo, por aí, para tentar resgatar, acender a chama do casamento deles. E nisso eles foram tentar fazer um fetiche de prender ela na cama e ele começar a realizar a fantasia. Só que ele tem um infarto fulminante, morre e ela fica presa nessa cama. Então ela fica tentando várias possibilidades de sair. E nisso, como ela vai passando fome e sede, ela vai enxergando várias coisas ali. Ou seja, o Mike Flanagan eu gosto porque ele tem essa pitada do John Carpenter. Ele foca muito no cenário, a escuridão do cenário. Tu fica na dúvida se realmente ela está vendo aquilo ali. Então vale a pena assistir. Tem gente que não gostou muito do final, mas o final, na realidade, ele é uma metáfora de quando você vence os seus monstros. Mas eu indico esses três filmes, 2 filmes e o livro. Então é isso, a gente chegou ao final do podcast, questão D. O Tadeu quer falar alguma coisa? É que eu queria, antes da gente terminar, que eu anotei 3 coisinhas de curiosidades, eu queria saber se posso falar Pode, rapidamente. claro, sim. Fique à vontade. É só para falar pro pessoal que quem gostou do Bebê de Rosemary, em 2014 ele ganhou uma minissérie com 2 episódios. Ele foi adaptado, então é bem interessante para quem gostou do filme, ou quem quiser também saber como é que né, foi essa adaptação. E fazer uma ponte quando a gente falou lá no comecinho que esse gênero sofre preconceito, que a Joan Crow fez também alguns filmes quando ela estava com a carreira mais embaixo, ela fez alguns filmes de terror bem baixo, que até naquela série do Ryan Murphy Field mostra quando a Bette Davis volta e fala para ela assim, olha, para de fazer esses filmes, você é uma puta atriz, vamos voltar a fazer aqueles filmes antigos. Então, para ver como já vem esse preconceito de muito tempo atrás. E também para falar que A Hora do Pesadelo 2, não sei se todo mundo sabe assim, ela é meio considerada um dos primeiros, assim, grandes filmes LGBTs, né, um filme gay e tal, que tem também no documentário, tá até Never Sleep Again, que o roteirista disse que ele escreveu o roteiro mesmo com uma história sobre homofobia. Então, quando você vai assistir o filme agora, você vê uma outra vertente, assim, não só terror mesmo. Aí eu achei bem interessante trazer essas coisas para nossas discussões aqui. Sim, sim. E tu mencionando essa questão do terror, do gênero terror ter um preconceito, a gente tem que lembrar também o caso da Betsy Palmer, que foi a que fez a mãe do Jason no primeiro Sexta-feira 13, né? Que ela que é a protagonista, que ela só aceitou o papel porque ela estava precisando de dinheiro para trocar o carro. Porque naquela época, né, o 1900 e tralalá, era um cachê razoável que dava para pagar as dívidas e tudo, e muitos dos atores eles só iam mesmo por necessidade. Mal ela sabia que ela se eternizou na saga, né? Essa coisa dos artistas participarem de filmes de terror, porque né, de baixo orçamento para pagar a dívida, me lembrou uma coisa, trazendo também a história da Hora do Pesadelo. O primeiro filme Hora do Pesadelo é o primeiro filme do Johnny Depp. Primeiro. E ele só fez esse filme porque ele precisava pagar as aulas dele de atuação. Ele aceitou fazer a Hora do Pesadelo e acabou se tornando um filme icônico na filmografia dele. Porque ele, assim, ele é uma das estrelas do filme, pra mim. Assim como também o Kevin Bacon, ele fez o primeiro Sexta-feira 13, né? Quer dizer, Você sabia que o Nick Carter, do Backstreet Boys, participou da Sexta-feira 13? Ele Não. era bem criancinha, uma das crianças, acho que é do segundo filme. Ele tá lá. Nossa, olha Eu sabia só. também não. Essas curiosidades são ótimas, né? Bom, Tadeu e Giovanni, quero agradecer muito por esse especial de Halloween que a gente gravou. A gente trouxe bastante conteúdo do universo do terror. Por mais que o Tadeu ele não assista muito filme de terror, mas assim, ele trouxe uma contribuição já com o conteúdo que ele tem referente a teatros, livros, a questão do gênero. O Giovanni também, que assistiu muito filme, ele gosta também desses filmes vintage. E eu com a série, né? Então a gente praticamente um contribuiu com o outro, então eu quero agradecer cada um de vocês, realizar esse projeto do especial de Halloween. E, Giovanni, deixa seus contatos. Agradeço o convite.
Bom, tinha falado no começo, é @Giovanni Malcher no Instagram e @Giovanni_Malcher no Twitter. No Twitter eu não sou tão ativo, eu sou mais no Instagram mesmo, quem quiser me seguir. E também quero indicar o podcast Bom Dia Anjas, que está no Spotify, e as redes sociais do Bom Dia Anjas é @Bom Dia Anjas. Certo, muito bem. Tadeu, Para quem quiser me seguir, é só lá no Instagram, @canal Tadeu Ramos. No YouTube também, em breve eu vou voltar a produzir os videozinhos para lá, também é canal Tadeu Ramos. E no Twitter @Tadeu_Ramos. É isso muito aí. E bem. obrigado pelo convite, porque eu adorei participar de novo. Muito também. obrigado. Eu, né, o Dandy Souza, você pode me encontrar nas minhas redes sociais, @DandySSouza com Z no Instagram, assim como também no Twitter, também é a mesma nomenclatura. Também recomendo o podcast Bom Dia Anjas, que é um outro projeto, que é o do Giovanni, que eu estou participando, tá? Sigam também o @Bom Dia Anjas. E é isso. Quero agradecer muito pela participação do Tadeu e do Giovanni. Quero agradecer a você que está ouvindo, que provavelmente está escutando no especial de Halloween. Aproveita essas indicações e também aproveita como experiência. Eu sempre digo assim, que eu gosto de apreciar um filme, uma série, pela experiência. Então, a recomendação que eu sempre dou é: tire da cabeça, será que isso aqui presta? Vamos ver. Não tente analisar o filme enquanto você está vendo. Entre no universo do filme e da série, porque a sua experiência vai ser melhor. Porque depois que terminar, aí você vai começar a refletir, olha, realmente, isso aqui foi fraco aqui, desse ponto, tal, tal. Mas eu recomendo isso. Assiste pela experiência, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Um grande beijo Obrigado. e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.